Bem-vindas e bem-vindos à nossa conversa de hoje. Nós vamos mergulhar um texto eh, bem importante de John Wesley sobre um tema central da fé cristã, a justificação pela fé. A nossa fonte é um sermão dele focado nisso. A nossa ideia aqui é tentar desvendar mesmo o que Wesley quis dizer, sabe? O que significa, qual a base bíblica para isso e para quem é, né? Sempre olhando pela lente dele. Ele já começa com uma pergunta bem direta. Como um pecador pode ser visto como justo por Deus? Para Wesley, achar essa resposta é, assim, o alicerce de tudo. Esperança, paz. E é curioso, né? Porque ele já apontava lá no século XVIII que existia muita confusão em torno disso. As pessoas tinham umas noções meio equivocadas, então Wesley viu que precisava, clarear as coisas, apresentar o que ele entendia como a visão correta, bíblica, desse grande mistério, como ele mesmo chamou. Exato. E para organizar o raciocínio, ele propôs dividir em 4 pontos. Primeiro, o fundamento geral da doutrina. Depois, o que é mesmo ser justificado. Em seguida, quem são os justificados. E, por fim, sob que condição isso acontece. Vamos tentar seguir essa estrutura que ele montou. Certo. Então, começando pela base. O ponto de partida de Wesley é lá na criação. O ser humano como foi criado originalmente. A imagem de Deus, né? Santo, misericordioso, perfeito, vivendo ali em amor, em comunhão com Deus. E para esse ser humano perfeito, Deus deu uma lei perfeita também, que pedia obediência total, contínua. E tinha aquele mandamento específico, né? Não comer o fruto da árvore do conhecimento. Com uma penalidade bem clara. No dia em que comer, certamente morrerá. E aqui tem um ponto que é fundamental para entender Wesley. A ideia de Adão como um representante de toda a humanidade. O que ele fizesse, sim, teria consequências para todos nós. Não era uma questão individual só dele. E bom, a gente sabe o que aconteceu. A desobediência veio, o homem comeu o fruto, e ali naquele momento, Wesley diz, ele morreu. Não só a morte física que viria depois, mas a morte da alma, sabe? A separação espiritual de Deus. E, claro, ficou sujeito à morte eterna também. Ele até cita Romanos 5,12, né? Através de um homem, o pecado entrou no mundo e a morte através do pecado. E então a morte passou para todos os homens. E aqui, olha, a coisa fica realmente séria. Essa desobediência não foi só um problema para o Adão. Justamente por ele ser esse representante, como Wesley entende, o julgamento veio sobre todos os homens para a condenação. A gente herda essa condição de separação, essa tendência ao erro e, por consequência, a condenação. Na visão dele, ninguém começa com a ficha limpa, entende? Mas a história não para aí, felizmente. A resposta de Deus na leitura de Wesley foi enviar seu filho, Jesus Cristo. Ele funciona como um segundo Adão, um novo representante para nós. Wesley descreve esse sacrifício de Cristo de uma forma bem vívida. Ele carregou nossas aflições, foi ferido por nossas transgressões, fez da sua alma uma oferta pelo pecado, derramou seu sangue e carregou nossos pecados em seu próprio corpo no madeiro. Se a gente conecta isso tudo, o resultado desse sacrifício é a possibilidade da reconciliação. Deus, em Cristo, estava, como diz a Escritura, reconciliando o mundo para si mesmo, não imputando a eles suas transgressões anteriores. Por causa do que Cristo fez, Deus oferece uma nova aliança, uma nova chance baseada na graça. É o que Paulo fala em Romanos 5,18. Assim como pela ofensa de um Adão, o julgamento veio sobre todos para condenar. Do mesmo modo, através da retidão de um Cristo, o dom livre veio sobre os homens para justificação. Esse sacrifício, essa reconciliação, são o alicerce, a condição para que a justificação possa acontecer. Certo, então entendemos a base, o fundamento. Agora vamos para a segunda pergunta do Wesley. O que é exatamente ser justificado? E ele começa, de forma bem útil até, dizendo que não é, para já tirar as confusões do caminho. Primeiro, ele diz que não é ser tornado santo ou justo na nossa essência naquele momento. Essa transformação interna, Wesley chama de santificação.
Ele acredita sim que a santificação começa logo depois da justificação, é um fruto direto, mas são coisas diferentes. Justificação é o que Deus faz por nós, por causa de Cristo. Santificação é o que Deus opera em nós pelo Espírito. Uma é um ato, digamos, legal, a outra é um processo. Ele também argumenta que não se trata primariamente de um livramento das acusações de Satanás. Embora isso possa ser uma consequência, não é o foco bíblico da justificação para ele. E também não é como se Deus simplesmente ignorasse a lei que a gente quebrou, sabe? Vida de outra forma. E um ponto crucial que ele levanta: justificação não significa que Deus é tipo enganado ou que passa a nos ver como algo que não somos. Deus é onisciente, ele vê a realidade. Ele não nos confunde com Cristo, nem pensa que somos inocentes por nós mesmos. O julgamento de Deus, Wesley insiste, é sempre segundo a verdade. Então, o que é afinal? A definição positiva que Wesley dá, baseada no uso principal da palavra na Bíblia, segundo ele, é bem direta. Justificação é a absolvição, é o perdão dos pecados. É o ato de Deus Pai que, por causa do sacrifício de Cristo, ele perdoa, ele remite os pecados que são passados. Ele cita muito Romanos 4, especialmente os versículos 7 e 8. Abençoados são aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são ocultos. Abençoado é o homem a quem o Senhor não imputará pecado. Imputar nesse contexto é colocar na conta, né? Ou seja, na prática, o que acontece é, para a pessoa que é justificada, Deus não leva mais em conta os pecados passados para fins de condenação. É como se fossem apagados e esquecidos. Deus não aplica a punição que era merecida porque Cristo já a sofreu. E a partir daí, Deus passa a tratar essa pessoa com amor, com cuidado, como um filho ou filha amada, restaurando aquele relacionamento que o pecado tinha quebrado. Wesley até admite que, em alguns poucos casos, tipo lá em Mateus 12, sobre ser justificado pelas palavras no dia do juízo, a palavra pode ter um sentido futuro. Mas ele defende que o uso principal de Paulo, e principalmente em Romanos 4:5, que é o versículo-chave para ele, se refere a algo que acontece agora, no presente, no momento em que a pessoa crê. É o ponto de partida da jornada cristã, não o fim dela. E isso já nos leva direto para a terceira questão. Quem são as pessoas que recebem essa justificação? Se é perdão, quem é perdoado? A resposta de Wesley, baseada de novo em Romanos 4:5, é talvez a mais surpreendente. O ímpio. A palavra grega é asebis, né? Alguém sem piedade, o contrário de justo. Deus justifica o ímpio, o pecador. Ninguém mais. Wesley usa aquela analogia do médico. Quem precisa de médico é o doente, não quem está são. Do mesmo jeito, quem precisa de perdão é o pecador, não o justo, se é que existisse algum justo por mérito próprio, né? O perdão é para o pecado, então é o pecador que é justificado. E essa afirmação, nossa, ela bate de frente com uma ideia que o Wesley combatia muito na época dele. Aquela noção de que a pessoa precisa primeiro se tornar boa, santa, obediente, para depois Deus justificar ela. Ele achava isso um erro, assim, fundamental, por dois motivos principais. Primeiro, ele dizia que era impossível. A verdadeira santidade, para ele, brota do amor a Deus. E esse amor genuíno só nasce quando a pessoa entende e experimenta o amor que Deus tem por ela. E essa experiência, segundo Wesley, vem junto com a justificação, quando a pessoa recebe o Espírito Santo, o tal espírito de adoção que a faz se sentir filha de Deus. Então, tentar ser santo antes disso é como, sei lá, esperar fruto de uma árvore sem raiz. Não funciona. E segundo, ele via isso como uma contradição na lógica da coisa. Se a justificação é perdão para o ímpio, para o pecador, não faz sentido dizer que é uma recompensa para quem já ficou santo. Seria como perdoar uma dívida que já foi paga, entende? Deus justifica o ímpio que crê, justamente porque ele é ímpio e precisa desesperadamente desse perdão. E Wesley não mede palavras para descrever a condição desse ímpio antes da justificação, né? Ele vê a pessoa como completamente dominada pelo pecado, sem o amor de Deus no coração, sem nada que seja espiritualmente bom por natureza, com uma mente carnal, uma mentalidade voltada para si mesma e para o mundo que é, na raiz, inimiga de Deus.
Ele volta na imagem da árvore. Uma árvore má não pode dar bons frutos. O coração tem que ser mudado primeiro, e essa mudança inicial para ele acontece na justificação pela fé. Só depois disso é que as ações podem ser vistas como realmente boas por Deus. Isso levanta uma questão importante, até meio espinhosa. E as boas obras que alguém faz antes de ser justificado? Tipo, ajudar os outros, ser honesto. Wesley argumenta que, embora essas ações possam ser boas externamente e até louváveis socialmente, elas não são boas no sentido que agrada a Deus como justiça, porque elas não brotam da fé em Jesus Cristo e do amor a Deus como a motivação principal. O foco dele é na raiz, na fonte. É um ponto teológico forte. Ele chega a citar um artigo de fé da Igreja Anglicana da época que dizia que essas obras, por não serem feitas como Deus ordena, ou seja, na fé e no amor que vem dele, poderiam ter a natureza do pecado. Não que o ato em si seja mau, mas a motivação não está alinhada com o que Deus requer para considerar algo como justiça diante dele. É um ponto bem radical mesmo. Entendi. É uma visão bem forte sobre a condição humana sem Deus. Ok, então chegamos à quarta e última questão. O que é preciso, então, para que essa pessoa ímpia, nesse estado todo que o Wesley descreveu, seja justificada? Qual é a condição? E a resposta dele é única e direta: fé. Ele volta lá para Romanos 4,5, é preciso crer naquele que justifica o ímpio. Mas ele faz questão de dizer que não é qualquer tipo de fé, né? Não é só um assentimento intelectual, tipo, eu acredito que Jesus existiu. Ele descreve como uma convicção profunda que vem de Deus sobre coisas espirituais que a gente não vê. E mais especificamente, ele usa definições da tradição dele para dizer que é uma confiança e segurança firme de que Cristo morreu pelos meus pecados, de que ele me amou e se entregou por mim. Tem essa personalização muito forte. Não é só crer que ele morreu pelos pecados do mundo, mas por mim, sabe? É uma apropriação pessoal, confiante. E o papel dessa fé como condição é absolutamente central no pensamento de Wesley. Primeiro, ele a vê como a única condição necessária. Sem essa fé específica em Cristo, na visão dele, a pessoa continua debaixo daquela condenação original. Nenhuma obra, nenhum mérito próprio, nenhum esforço pode tomar o lugar dessa fé para que a pessoa receba a redenção que Cristo oferece. Segundo, e aqui está o mecanismo-chave, no exato momento em que Deus concede essa fé, e Wesley enfatiza que a própria fé que salva é um dom de Deus, não algo que a gente produz no momento, em que Deus dá essa fé ao ímpio que crê, essa fé lhe é creditada ou imputada como justiça. Atenção! Não quer dizer que a fé em si seja a justiça da pessoa ou que ela se torne perfeita naquele instante, mas significa que Deus, por causa de Cristo e em resposta a essa fé, passa a tratá-la como se fosse justa, perdoando tudo e aceitando. A fé como a mão que se estende para receber o presente da justiça que vem de Cristo. E por que será que Deus escolheu justamente a fé e só a fé como essa condição? Wesley arrisca uma explicação com humildade até. Ele sugere que é para derrubar o orgulho humano. O orgulho, ele argumenta, foi o que causou a queda dos anjos e foi central na queda de Adão também. A fé, por natureza, faz o oposto. Ela exige que a pessoa reconheça que não tem mérito nenhum, que é culpada, que depende totalmente de outra pessoa. Exige que ela pare de confiar em si mesma e se lance inteiramente na misericórdia de Deus que foi oferecida em Cristo. É chegar diante de Deus e dizer: eu não tenho nada, preciso da tua graça. É admitir a própria falência espiritual. O sermão de Wesley termina de um jeito bem prático, quase um apelo, né? Ele fala direto com a pessoa que se reconhece assim ímpia, pecadora, perdida, e diz: olha, vá a Deus do jeito que você está, com toda a sua maldade, sua culpa, sua incapacidade. Não tente se limpar primeiro. Não tente oferecer suas boas ações como se fossem um pagamento. Apenas olhe para Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Confie nele, se entregue a ele. Esse, para Wesley, é o único caminho para se reconciliar com Deus e achar a verdadeira paz. Então, tentando amarrar tudo isso que Wesley nos mostrou,
A justificação pela fé é fundamentalmente um ato de Deus. Um ato quase como um juiz no tribunal divino, em que Deus Pai declara o pecador ímpio como justo aos seus olhos. Só que essa declaração não se baseia em nada que a pessoa fez ou mereceu. Ela se baseia totalmente na obra de Jesus Cristo. Sua vida, sua morte, sua ressurreição. E a gente recebe isso através de uma única condição: a fé pessoal e confiante nesse mesmo Jesus. É um presente, puro e simples, imerecido, que restaura aquele relacionamento com Deus que o pecado tinha destruído. E talvez um ponto para a gente continuar pensando que salta muito dessa análise de Wesley é o quão radical é essa graça que ele descreve. A aceitação de Deus não depende de uma faxina prévia que a gente faça em nós mesmos, nem de um histórico de boas ações. Depende totalmente de um ato de confiança, uma fé que, como o próprio Wesley faz questão de dizer, é ela mesma um presente de Deus. Isso levanta uma questão prática bem profunda, né? Como é viver dependendo tão completamente de algo que é recebido de graça e não conquistado pelo nosso esforço? Fica essa reflexão sobre as implicações de viver nessa dependência total da graça divina que Wesley tanto enfatizou. Essa análise aprofundada do texto de John Wesley faz parte da nossa série Sermões de Domingo. Na próxima semana, nós continuamos a série explorando juntos um novo sermão histórico. Que Deus abençoe a todos.